Nosso objetivo nessa conversa, nosso desejo, é podermos pensar um pouquinho nessa questão do trabalho, da vocação juntos. Porque muitas pessoas trabalham, mas não conseguem se sentir, vamos dizer assim, realizadas no seu trabalho. Elas não conseguem muitas vezes conectar a sua vocação, o seu viver como cristão junto com o seu trabalho. E a gente quer conversar para ver se isso é possível, como você avalia seu trabalho hoje. Seu trabalho é um instrumento dentro do chamado de Deus, né? Porque há muitas coisas que nós precisamos pensar sobre isso. Para algumas pessoas a gente vive o serviço a Deus só quando nós estamos aqui na igreja, só quando eu sou professor da escola bíblica, só quando o pastor está pregando, eu pego o instrumento e toco no louvor, aí eu saio com a sensação que eu servi a Deus. E durante a semana toda a gente fica sem servir, né? Porque daí eu estou trabalhando para mim mesmo, quer dizer, essa é a sensação, né? Então a gente quer tentar conversar com isso com vocês, tá bom? Essa é a ideia hoje desse bate-papo, deste café. Por isso que é um assunto nosso hoje, é trabalho e vocação. Então nós vamos assistir o vídeo e logo após esse vídeo a gente começa esse bate-papo. Você já reparou um negócio que você nunca decidiu nada na sua vida? Você não decidiu o país que você ia nascer, o nome que você ia ter, você não decidiu a família que você ia crescer, as roupas que você ia vestir, a escola que você ia estudar. E aí quando você chega com 17 anos, alguém vira para você e fala: você está pronto para decidir qual a profissão que você vai fazer para o resto da sua vida? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Pois é sobre isso que eu queria falar, sobre carreira, profissão, emprego, sobre vocação. Para mim é fácil, eu deixo Deus decidir, predestinação. Se você não sabe o que fazer, faz administração. Ou se você joga bem bola, faz educação física. É só fazer um curso mesmo. E se você não passou vestibular, faz seminário. Você não presta. Todos têm um chamado para algum propósito nessa vida. Não é só os missionários e pastores. Não. Os pastores têm um chamado especial. No meio religioso ficou convencionado que pastor tem um chamado, missionário tem um chamado, mas você tem um chamado. E se você não descobrir o seu chamado, você vai pirar nessa vida, você não vai saber o que vai fazer. No final nós vamos ver um pouquinho da continuação que o Marcos Botelho fala sobre esse assunto. Mas antes da gente ouvir no final, eu queria que nós tivéssemos aqui um tempo de diálogo e de conversa sobre isso que nós ouvimos. Eu queria assim, talvez a gente começasse a pensar primeiramente, antes de qualquer coisa, a respeito do trabalho. Como é que você vê o trabalho? O trabalho é bênção? É maldição? Afinal de contas, em Gênesis capítulo 13, né? No verso 17, se eu não estiver errado aqui, agora não me lembro talvez do versículo exato de cabeça, mas diz assim, né? Que você agora vai se alimentar com suor, né? E aí, a partir disso, as pessoas parecem que tratam o trabalho como uma maldição na vida, né? Mas as pessoas entram no trabalho já pensando na hora de parar. Você já viu isso? O brasileiro é assim, não é? O cara começou, fez a carteira dele de profissional, o primeiro ano de trabalho ele já está calculando quando ele vai se aposentar. Ele já está pensando quando ele vai parar, porque ele podia ver vai parar. Afinal de contas, no fundo, parece que nós trazemos que o trabalho é uma maldição. Só traz cansaço, enfado. Por que isso? É o trabalho uma maldição? É o castigo de Deus para nós? O paraíso seria aquela coisa gostosa mesmo, na hora que você está lá deitado na rede e fala: agora eu quero comer. Você vai lá, só colhe com uma mãozinha, né? Aí você vai lá e come. Aí daqui a pouco tá, não sei o que, eu vou ficar dormindo aqui. Aí na hora que me der fome, eu vou lá e pego uma banana, já está pronta lá, né? E tal. Será que era essa a ideia do paraíso? Um lugar sem trabalho, que nós vamos viver ociosos. Então o trabalho é maldição. Agora você vai ter que suar, vai ter que comer e suar. O que vocês pensam sobre isso? Porque eu acho que isso também interfere na nossa relação trabalho e vocação. É como você vê o trabalho na sua vida. Bom dia, meu nome é Edmilson. Esses repararam, eu sempre começo. Na minha época, a gente só pensava, não sei se você tinha também época,
Então pensava em o que vai fazer depois do quartel. Na escola eu era bom na educação física, mais ou menos nas matérias, então eu pensava em fazer alguma coisa nessa área. Aí você estreou no quartel, entrei no quartel com técnico. Aí fui dispensado na metade do ano, eu vou fazer. Aí o jovem da minha idade, ele não pensa muito, principalmente o jovem de periferia pobre, né? Ele só pensa que tem que trabalhar, no que vai ser, naquele momento não interessa. Vai ser uma oportunidade no RH de um banco. E não é o que eu gosto de fazer. Mexer com pessoas, com o dinheiro da pessoa. Mas aí trabalhei 3 anos lá e saí. Aí aparece a oportunidade no quê? O que você tem experiência? RH. Aí vai para outra empresa. Sempre pensando, vou fazer a faculdade, e não consegue. E aí você acaba triando um caminho que você não pediu, você não escolheu. Porque depois você se vê desempregado novamente, a empresa, todo mundo olha para você que você tem experiência. RH. Então, até os meus 45 anos, trabalhei em RH. E hoje, se eu procuro um emprego, só o que me oferece é RH. E analisa a idade. Olha, você não está. Então, a vocação ficou de lado depois de um tempo, né? Depois de um tempo você traça prioridades na sua vida, que é conseguir uma casa, criar uns filhos, e aí você vai deixando a vocação de lado. Mas ela sempre teve andando paralelo assim comigo, mas nunca consegui exercer. Bom dia, irmãos. Meu nome é Judite. Eu queria pegar um gancho aqui do irmão. Eu trabalho no RH. Vamos descobrir agora se tem mais. E a maior dificuldade nossa é a questão de pegar colaboradores que queiram trabalhar. Tá difícil. As pessoas não têm nenhum objetivo, não tem nenhuma opção. Chegou um ponto que eles nem opção têm, não tem estudo, não tem plano de carreira, não tem nada. E eu trabalho numa distribuidora e a gente recruta pessoas para motoristas e ajudantes, uma classe bastante difícil de trabalhar, mas o que mais me chamou a atenção, até que o irmão falou, as pessoas não querem trabalhar. Como o pastor falou também no começo aí, as pessoas já entram pensando na aposentadoria e já pensando no seguro-desemprego. É um negócio assim de louco. Nós estamos vivendo num país que, infelizmente, as pessoas não têm nenhuma perspectiva de vida. E pela situação que vivemos no país também, isso faz com o ser humano, principalmente aqueles que não têm Deus no coração, eles ficam desorientados e muitos partem para outras atividades que são as drogas. E infelizmente nós estamos vivendo nisso e infelizmente eu não sei o que o país pode melhorar nisso, mas eu sempre falo, eu tenho uma oportunidade muito grande com as pessoas na empresa, porque eu trabalho também com a palavra de Deus juntamente com eles. E a parte de psicologia, não tem psicologia, eu amo a psicologia, não tenho, eu sou contadora, não exerço função, odeio números, e enfim, mas a palavra de Deus entra com as pessoas que eu estou trabalhando. Então, essa é a minha gratificação no meu trabalho. Bom dia a todos os irmãos aqui, eu sou a Elza, a esposa do Edilson. E assim, o pastor perguntou, o trabalho é uma bênção? Eu vejo como bênção, porque a partir do momento que ele falta, a gente vai ver que está faltando todas as outras coisas. Então, quem não trabalha hoje, é difícil manter. Às vezes as pessoas falam assim, mas seus filhos já estão criados e tudo, você precisa mais do quê? Enquanto vida a gente tem aqui nesse mundo, a gente precisa do trabalho. Porque o trabalho, ele edifica, e quando ele falta tudo na vida da gente. A pessoa se sente triste, se sente desmotivada, se sente sem futuro. Então, respondendo à pergunta do pastor, o trabalho para mim, ele é uma bênção.
mesmo quem tem já se aposentado, que nem a gente fala assim, estou só contando os dias para me aposentar. Ah, chegou a aposentadoria, eu sou aposentado. Mas mesmo assim ainda falta. O meu dia a dia não é isso. Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver pessoas. Então eu vejo o trabalho como uma vez. Bom, eu sou a Michele. Bom dia, irmãos. Eu penso que trabalho nem sempre é aquilo que a gente sonhou. É verdade. Eu, quando estava na adolescência, decidindo que profissão ia seguir, eu queria ser pediatra. E, de repente, hoje eu sou gestora de uma central de atendimento, um call center. E foi o meu primeiro trabalho. Então, assim, onde é que eu entrei? Eu entrei, foi a porta de entrada que eu cheguei numa operação de call center, numa empresa super legal, que era a Brastemp na época, e que isso me fez a minha formação. Eu sou formada em Relações Públicas e pensei, puxa, como é que eu aplico Relações Públicas numa central de atendimento? Lá se vão 17 anos trabalhando nisso e hoje eu me pego muitas vezes pensando, né, qual é a minha missão aqui? Porque a minha missão não é trabalhar enquanto cristã numa central de atendimento, mas Deus me dá a oportunidade diariamente, através do meu trabalho, falar do amor dele para mais de 100 pessoas, que são os meus colaboradores. Então, assim, como é que a gente pode fazer? E eu fui me apaixonando. Me deparo muitas vezes, é o primeiro trabalho de muitas pessoas em call center. E as pessoas falam, puxa, estou aqui de passagem. Por quê? Porque é um salário baixo. Não é um piso salarial alto. É um salário bem baixo. É mínimo mesmo. E de repente a gente se depara com uma situação de pessoas apaixonadas. Hoje eu tenho, para quem controla, turnover 0. Eu não tenho saída de pessoas na equipe. E eu não tenho absenteísmo. O meu absenteísmo é abaixo de 2%. Isso flash no mês. Então isso é muito do que a gente vai colocando, de como a gente vai ditando. Então nós, enquanto servos de Cristo, a gente também pode trabalhar no nosso ambiente de trabalho, fazer daquilo, entender por que Deus nos colocou ali e que de repente a vocação que a gente pensou, que Deus tinha colocado para a gente lá no início, que eu achei que ia ser pediatra, eu estaria na área de medicina, eu não fui. Eu fiz relações públicas, eu fui trabalhar com pessoas. E Deus tem me usado muito para falar, e Deus tem me dado oportunidades. O trabalho que hoje eu estou, a empresa que eu já represento, quando eu fui chamada para ir para lá, eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum sair para outra. Eu fui obedecendo a Deus. Deus tocou no meu coração que eu tinha que ir, mesmo contrariada e apaixonada pela empresa anterior. Então quando Deus nos permite ser guiados por Ele, quando a gente permite isso, eu acho que torna um pouco, a gente enxerga o trabalho não como um fardo, porque não é fácil, meu dia é muito intenso, eu lido com reclamação do início ao fim do dia, essa é a certeza que eu vou ter reclamação o dia inteiro. Então como é que eu torno isso? E olho para as pessoas que estão ao meu redor. Então como é que eu torno o ambiente delas menos que um fardo menor? Eu penso que dá para conciliar e enxergar um pouco esse lado do trabalho como, por que eu estou aqui, Deus? Para que eu estou aqui, né? Como eu posso ser utilizado? Pensa também, qual é o propósito do trabalho? Bom dia, meu nome é Silvana. O pastor falou do trabalho como vocação, né? Eu acredito que o trabalho é vocação. Porque na minha experiência, desde criança, eu dizia, vou ser secretária ou professora. E as minhas brincadeiras eram papel, fazer máquina de escrever da época, né? Ou então juntando as criancinhas e brincando de ensinar. E desde o meu crescimento, em outras comunidades que eu passei, eu dava aula, né, no sentido religioso, e o meu primeiro emprego foi numa fábrica e logo já me passaram para o escritório porque eu fui estudar administração e contabilidade. Então, se seguiu na minha carreira toda, né? Professora no sentido religioso e área administrativa no sentido profissional. E isso, quando eu me converti, sempre foi parte vocacional, porque por onde eu passei, as empresas por onde eu passei, sempre eu tive a oportunidade. E uma delas, a proprietária não gostava de evangélico, mas ela me contratou, tinha só um porteiro evangélico, e ele, depois eu conversando com ele, ele orava por conversão e salvação naquela empresa.
Quando eu saí de lá, a maioria era evangélica. Então eu vejo sim o trabalho como vocação, como bênção, e é algo que muitas vezes nasce como na minha experiência desde criança, e às vezes a pessoa descobre mais tarde, mas tudo é um propósito de Deus, sim, é um propósito para aquilo que Deus já determinou na nossa vida. E eu sempre pensei, quando eu me aposentar, eu quero continuar trabalhando na área agora no sentido espiritual. E isso chegou na minha vida, já me aposentei, e trabalho agora, né, para o Senhor mais efetivamente, só no reino, sem me preocupar com o trabalho profissional. Então é isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Leila, minha formação é contadora. Eu creio, quando a gente entende que a gente é sinal do reino de Deus, no meio em que estamos inseridos, tudo se torna fácil. Vou contar uma experiência rapidinho que aconteceu comigo essa semana. Uma amiga minha me disse que precisava falar comigo, só que o colega chegou e falou assim, estou precisando almoçar com você. Você está tudo bem. Aí eu fui. E a ânsia tem um vazio de quem não tem Jesus. Eu tinha sugerido aí para comprar uma Bíblia em Jerusalém. Eu falei assim, olha, é a melhor versão que tem. E ele queria entender por que eu falei com ele. Aí eu apresentei um plano para ele, desde a origem, a salvação que veio por meio de Jesus até o final. Então isso foi gratificante, assim, saber por que eu estou ali. Eu estou ali, não, o meu primeiro chamado é servo de Deus, Senhor. Eu sou serva. No segundo, eu utilizar da profissão, lógico, para ganhar pão, para todas. O primeiro chamado, eu sou serva. E aí, por meio do meu testemunho, vou alcançar a pessoa. É assim que eu penso. Eu aproveitando o gancho da Michele, quando a gente trabalha em RH, tem pessoas que nunca falou com você, mas quando ela descobre que você está no RH, ela te procura. Então, com o tempo, se existe uma missão, se existe uma vocação para aquilo, quando a vaga caía na minha frente, eu olhava assim, lembrava de alguém que está precisando e que se encaixaria certinho nisso. E no decorrer dos 11 anos que eu trabalhei nessa empresa, recrutando e administrando, eu arrumei muito emprego para as pessoas. Então, se existiu uma missão para mim, foi esse, né? Tem pessoas hoje, já faz 6 anos que eu estou desempregado, tem pessoas que hoje eu coloquei lá e ainda está lá. Tem um rapaz que é gerente da Mitsui Alimentos, que ele trabalhou comigo numa empresa, que eu lembrei dele, quando essa Mitsui estava precisando, eu coloquei, hoje ele é gerente de RH. E foi o que a Michele falou, acredito que tem uma missão, né? Eu não escolhi esse emprego, vou falar para você a verdade, se for para mim, não quero mais, mas é o que eu sei fazer. Então, a vocação deve estar aí dentro de você, é o que você sabe fazer. Eu acho legal música, mas não sei fazer, não tenho a mínima noção, pego no violão. Então, a vocação está onde? Dentro de você, no que você sabe fazer, né? Às vezes você tem a vocação, você fica olhando indeciso o que você quer fazer, mas você não tem aquela habilidade. Então, a vocação e a habilidade acho que andam junto. E na empresa que eu trabalhei, último, você perguntou agora o que é o trabalho, né? Ele tinha um lema lá na empresa, que o trabalho, o lema da empresa era transformar o trabalho, o esforço físico da pessoa em renda para a família. Entendeu? Então, acho que o trabalho é isso. Transformar o seu esforço físico em renda e satisfação para a família. Bom, meu nome é Reinaldo. Eu ouvi a Silvana falando aqui, eu penso um pouquinho como ela também falou. Bom, hoje eu sou aposentado, mas trabalhei 37 anos ininterrupto numa mesma empresa. Quando eu entrei na empresa, em 77, eu não era convertido. Até o ano de 92, que foi quando eu me converti, eu trabalhava na empresa e eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei na empresa, no último dia que eu saí da empresa, eu nunca fui chamado a atenção, praticamente por nada, principalmente por questões de pontualidade e assiduidade e tal, porque
Primeiro, eu gostava do que fazia, né? Com relação à vocação, quando a Silvana falou que ela sentia desde criança, não, eu não sabia, eu era bancário. Eu fiz um concurso público, entrei para trabalhar no banco e eu não sabia que eu queria um trabalho, né? Já estava com 18 anos, 19, precisava trabalhar. Mas trabalhei então nesses 37 anos nessa empresa, mas sempre com a mesma dedicação, sempre chegava antes da hora, enfim. Nunca tive qualquer problema na empresa com relação à parte de disciplina, enfim. Mas o que eu fiquei pensando com relação à vocação, assim, o que eu percebo, depois que eu me converti em 92 para cá, é que às vezes tem irmãos, tem pessoas crentes na empresa, na organização, e me parece que ela tem vergonha de dizer que é cristã, que é evangélico, que é, sabe? Eu percebo isso. Tem pessoas que às vezes, quando descobria que outro era crente, que eu era crente, aí quando eu chegava, ela chegava, aí falava assim meio que discretamente e tal, sabe? Então, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu sempre fiz muita questão de deixar isso claro nos setores, nas áreas por onde eu passei. Porque embora eu tenha trabalhado 37 anos, não foi sempre na mesma área. Eu transitei por diversas áreas da empresa. Mas eu sempre fazia questão, inclusive com meus superiores. Quando a empresa que eu trabalhava foi adquirida por outra empresa, aliás, antes disso, muito antes disso, o diretor com quem eu me relacionava na empresa, tem uma Bíblia para ele, para o nome dele e tal, mandei fazer uma Bíblia bem bonitinha, tem a ele, né? Quando eu saí da Bahia, que eu trabalhava lá e vim para São Paulo, os diretores com quem eu trabalhava diretamente, eu fiz questão de deixar uma Bíblia com eles, entendeu? E os meus colegas, depois que eu cheguei aqui em São Paulo, quase todos na área que eu trabalhei aqui, por 15 anos, de qualquer evento na igreja, eu chamava eles para vir aqui ver os musicais, ver cantada de Natal. Alguns vinham, outros não vinham, mas eu chamava. Então, assim, todos eles da área que eu trabalhava sabiam que eu era crente. Eu conhecia, porque o que eu fico pensando, irmãos, é que, assim, às vezes tem pessoas que não querem deixar ser vista como crente porque tem medo de pisar na bola, fazer alguma coisa e começar aquela cobrança. Mas você não é crente? Por que você está se comportando assim? Eu acho que para mim isso era até bom, porque me ajudava a amadurecer na minha fé e a saber que eu, sim, tinha que fazer a coisa de maneira correta. Entendeu? Porque não só estava sendo olhado por Deus, mas também pelos colegas ali, pelas pessoas que estavam ali. Né? Então, fazia questão de que conhecessem como uma pessoa evangélica e que... Né? E por fim, o que eu queria dizer com relação ao trabalho é que, assim como a Silvana falou, eu sempre tinha isso na minha cabeça. No dia que eu encerrasse a minha atividade profissional com remuneração, eu ia trabalhar com o Senhor. E eu estou há 2 anos aposentado, mas eu nunca deixei de trabalhar. Às vezes eu tenho falado aqui com alguns irmãos na igreja. Alguns até dizem que entram em processo de depressão depois que aposentam e tal. Eu digo, mas por quê? Porque eu fico em casa, mas meu irmão, não confunda trabalho com remuneração. Você, depois que eu aposentei, irmão, acredite, o que eu tenho de trabalho talvez seja maior do que o que eu tinha na minha vida profissional. Trabalho tem muito. O que eu não tenho é remuneração por esse trabalho que eu presto, porque eu sirvo aqui na igreja, eu sirvo no Ministério dos Gideões, eu sirvo em outras coisas, eu trabalho para o reino agora. Entendeu? Pelo contrário, em vez de remuneração, eu tenho que contribuir para trabalhar nesse reino, entendeu? Então, mas trabalho tem bastante, é só querer trabalhar que vai ter como trabalhar no reino e não vai ter depressão, não vai ficar em casa no sofá. Bom dia, pessoal. Família de volta, né? Hoje o tema é vocação e trabalho. Para ser sincero, a minha esposa, minha garota, ela teve vocação. Eu não. Eu ia onde, como diz a musiquinha,
eu já fui motorista particular, eu já fui carpinteiro, já fui pedreiro, já fui pintor, já fui jardineiro, já fui tanta coisa que hoje eu sirvo a Deus. O meu começo foi tão importante que eu larguei emprego, ela largou, que a vocação dela é trabalhar com chocolate, ela trabalhava numa empresa, mesmo eu indo embora para o Paraná, ela vinha todo ano para ajudar a empresa. E eu lá onde nós estávamos, em Paranavaí, eu quis ser comerciante. Eu montei uma lanchonetezinha em frente à Santa Casa, e todo dia estava aquela mil maravilha, não é a minha vocação. Todo dia aquela maravilha, chegava em casa, ia contar o dinheiro. Um certo dia, eu indo trabalhar, eu parei no meio da rua e fiz uma pergunta. Só eu e Deus. Eu perguntei, eu estou aqui para pregar o Evangelho ou para vender as coisas? Cheguei lá em frente ao meu comércio, quando abri as portas, comecei a montar as coisas, aquela multidão do lado de lá atravessou para o lado de cá. E teve uma moça, uma irmã, que chegou e disse assim: "Ei, irmão, como é que está? Tudo bem, eu fiz uma pergunta para Deus hoje de manhã." Quando eu falei assim, eu perguntei para Deus, eu não falei mais nada com ela, porque esse povo tudo cercou a minha lanchonetezinha e eu fui vendendo. Parece que foi eu não entendi o mistério de Deus. Eu fui vendendo tudo, vendendo aqui, ali, atendendo todo mundo. Daí a pouco, acabou minha mercadoria. Era 8 horas da manhã, acabou a mercadoria. Quer dizer, total não, porque existe mercadoria infinita. E eu faço essa pergunta muitas vezes para alguém: o que você faria? Você ia embora para casa ou você ia reabastecer o seu comércio? O dinheiro já estava no caixa, mas eu tomo uma decisão na hora. Liguei com os fornecedores e abasteci. 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas. Se eu tinha vendido um cafezinho, era muito. Não tinha vendido nada. Peguei tudo aquilo ali, saí distribuindo, porque era Santa Casa e tem do lado é o CREA, que é o Centro de Especialidade da região, comanda 29 cidades. E saí distribuindo coxinha, pastel, doce, Coca-Cola. E fui distribuindo para o povo. Fechei o meu comércio. Voltei para casa. Até hoje, se naquele dia, depois das 8, eu não vendi um café, até hoje eu nunca mais vendi um café. Eu digo para vocês, irmãos, vocês que estão aqui, vocês que são servos de Deus, eu estou contando isso aqui porque o pastor tinha vocação e trabalho. Eu não tinha vocação, mas Deus tinha me levado ali para um outro trabalho. Um outro trabalho que eu tinha vocação. E esse trabalho foi realizado. Eu construí igreja lá, mas não construí bens materiais para mim. Quando meus filhos fizeram o primeiro, segundo, tudo lá, e vieram fazer faculdade aqui em São Paulo. Mas veja bem o que Deus traçou para mim. Um certo dia, eu conto, a minha mulher não gosta que eu conto isso aqui, não, eu conto da glória de Deus. Um certo dia, eu sentava aqui na minha sala, tinha um contorno do seu sofá, eu sentei lá, e aquilo lá, eu estava lá na cozinha, ela na pia. Ela estava lá na pia, lavando um tomate. Eu olhava em todo, ou não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha mais nada, acabou tudo, porque encerrou ali. Eu cheguei para ela, toda a vida era desse jeito, né? Sem nada bonita, tá? Eu bati no ombro dela assim e diz assim: que? Eu chegar de quê, viu, gente? Que? Eu gostaria de saber o que você está pensando agora. Ela fez um como. Fez um como assim, até.
Eu falei lá em casa, em São Paulo, na nossa casa, até o nosso cachorro comia contra filé. Aqui você está lavando esse tomate e sabe o que mais vai comer. Irmãos, não levou 5 minutos, porque eu deixei ela lá, voltei e sentei no mesmo lugar. Sentei no mesmo lugar e assim a porta da sala fechada, mas passava e lá nos fundo. Um pouco estou vendo aquele tropeço, aquele pessoal passando. Quando chegou lá, era um senhor que estava levando todos os alimentos para nós. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa, ela tem a dela, na vocação dela, eu na minha vocação, servindo a Deus, e no meu comércio da minha vocação, e Deus tem abençoado poderosamente. Que sirva de exemplo para você. Faça a obra de Deus. Amém. É possível conciliar trabalho, vocação? Vocação e trabalho, de repente, é a mesma coisa para alguns ou não? Ou é possível essa conciliação? Ou a vocação, essa vocação, nós entendemos sempre vocação dentro de um chamado para quê? Né? Quer dizer, eu tenho uma vocação e eu tenho um outro trabalho. Por exemplo, o pastor. Vocação é trabalho, ministério pastoral. O ministério que você exerce aqui dentro da igreja é uma vocação, um trabalho. Trabalho e vocação, afinal, são uma coisa só. O que você faz no RH que foi falado, na contabilidade, é vocação? Não, isso é trabalho. Eu separo essas coisas na vida, alguns fazem. Não estou dizendo que seja certo, eu estou pensando quando você une estas coisas ou não. Porque o que você é, afinal de contas? Então, uma hora você é trabalho, outra hora você é vocação, outra hora a tua vida é uma coisa inteira. Como que a gente deve lidar com isso? Eu queria que vocês refletissem um pouco nisso, né? Como é que Deus interage nisso, afinal de contas, conosco, a nossa fé nisso, né? Deus não dá a cada um dons e habilidades? Como é que nós encaixamos esses dons e habilidades dentro da nossa vida? Será que o meu dom e a minha habilidade é para ser exercido só no domingo, na escola bíblica, ali que eu sou vocacionado e sirvo a Deus? Quando eu dou aula, quando eu toco lá na frente? Como é que isso entra dentro de toda a minha vida, da minha história? Né? Dentro disso que eu coloquei, o que vocês pensam? Como é que isso se encaixa? Como é que a sua vida hoje se encaixa? Você é capaz de dizer, não, eu estou exercendo a minha vocação dentro do meu trabalho? Eu exerço essa vocação. O que é vocação? Qual é a minha primeira vocação? A Leda falou isso, né? A Leda falou, não, primeiro eu sou servo, né? Do Senhor. Quer dizer, aí o trabalho é só aquilo que diz lá em Gênesis, eu vou trabalhar só para poder comer. Você trabalha só para comer? Você trabalha então só comer aqui, é só para ganhar o dinheiro, né? Para você comprar, no final de contas, esse alimento, né? Alguns realmente trabalham talvez na agricultura, daí você realmente planta, né? Mas eu trabalho só para ganhar o dinheiro, para que eu possa comprar minha comida, meu alimento, ou pagar o aluguel, enfim, essas coisas, né? Básicas para o meu sustento. É isso que é meu trabalho? Tem algo maior que eu enxergo por trás disso, do meu trabalho, né? Como é que você vê o seu trabalho? Porque depende de como você vê o seu trabalho, ele pode ser algo bênção, ele pode ser uma maldição na sua vida. O que te move a ir trabalhar? O que te move a ir para o RH? O que te move a ir para um escritório de contabilidade? O que move a Michelle, né, dentro do trabalho dela? Acho que o Carl sempre já falou, né? O que move o pastor para vir aqui? O que te move a fazer alguma coisa? Porque eu acho que a essência nossa está dentro disso, da nossa motivação, daquilo que nos move, daquilo que nos impulsiona. Então, quando eu vou lá para o RH, alguma coisa tem que ter. Porque se for só trabalho com a finalidade única de sustento, aí eu vou perguntar para você, então, qual é a diferença de um RH cristão e um RH não cristão? Qual a diferença de um corretor de imóveis cristão e de um corretor de imóveis não cristão? Qual é a diferença de um comerciante cristão e de um não cristão? Qual é a diferença de um pastor comprometido com Deus e um pastor não comprometido com Deus? Alô? Oi. Bom dia, meu nome é Vilma. Nossa, não parece que é minha voz. Eu
resolvi falar porque talvez alguém possa me ajudar. Porque, assim, eu sei o que é trabalho, mas não sei o que é remuneração. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ganhar dinheiro. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei uma parte no banco, depois que eu me casei e tive meu segundo filho, eu parei de trabalhar. E assim, sempre fui dona de casa, né? E aí, sempre na incerteza que o que eu vou fazer, como que eu faço para ajudar na renda familiar, e eu nunca consegui. Eu sempre fui muito gastona, gastar aquilo que não era meu, né, na verdade, não era fruto do meu trabalho, e eu nunca consegui. E hoje eu tenho uma profissão, eu sou podóloga, tenho todas as possibilidades de me dar bem no meu trabalho, porque eu gosto do que eu faço, mas eu não tenho iniciativa para poder ganhar dinheiro. Se eu pudesse fazer o pé de todo mundo de graça, fazia de graça. Já atendia e não cobrava. Eu tenho essa dificuldade muito grande de remuneração. E aí, por outro lado, eu penso que eu não consegui isso, mas eu consegui estabilizar a minha família, da parte emocional, da parte de estrutura familiar, de passar valores familiares, eu consegui, porque eu vejo dentro da minha família, dentro da família dele, coisas que nós, como casal, conseguimos e que família minha não conseguiu, que foi estabilizar a família. Hoje tem bastante irmãos que estão separados, mesmo tendo acontecido uma fatalidade, né, de eu ter perdido um filho, que foi uma coisa muito intensa, isso desestabiliza também, e mesmo assim a gente ainda está sempre lutando para manter a família, lutando pelo casamento. Então eu acho assim, eu tenho uma vocação, porque desde pequenininha eu sempre quis, eu brincava de panelinha, eu brincava de casinha, eu queria ter minha casa, né, depois uma família. Então assim, a minha vocação é essa, para a família. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de servir, mas formiguinha, né? Formiguinha. E assim, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho essa dificuldade muito grande e isso, para o meu marido, eu acredito que é ruim também, porque gera uma insegurança, né? Porque ele vai se ver obrigado sempre a estar trabalhando e remunerando. Então é isso. Eu acho que assim, quando você está trabalhando e os resultados são satisfatórios, aí você começa a despertar a sua vocação. No caso dos pastores, tá ali pregando, ele vê que conseguiu aquela pessoa, que ela está no caminho certo, que ela se batizou, ele atinge um ponto satisfatório, começa a despertar a vocação. Quando você planta e a flor não vai para frente, não é minha vocação. Quando você vê aquele resultado bom, satisfatório, começa a despertar em você a vocação. Que nem ela falou em pedir que alguém pudesse dar uma ajuda. Ela falou que ela tem satisfação em ajudar a pessoa, porque se por ela fazia de graça o pé da pessoa, porque ela está vendo a satisfação no serviço dela, o retorno que tem aqui. Então ela está vendo que fez, foi satisfatório, ela fez bem para uma pessoa. Então eu aconselho ela a continuar fazendo o trabalho dela, financeiramente ela tem que manter a posição dela e vá fazer um serviço voluntário no asilo, vá lá, faz de graça, pede um senhorzinho, e ela vai sair satisfeita porque ela fez a vocação que ela despertou. E quando ela vê a satisfação, a pessoa não tem dinheiro, mas
despertou aí a sua vocação, né? De fazer a caridade e de... Então eu acho que é assim que desperta a vocação. Você está dentro de uma atividade e quando você vê o resultado e aquilo te dá uma satisfação de missão cumprida, é aí que você, se você olhar direito, você vê onde está a sua vocação. Bom dia, meu nome é Esther. Essa é uma área que eu tive muito conflito na minha vida. Hoje eu sou uma supervisora comercial, trabalho numa empresa há 12 anos e já trabalhei em call center, já trabalhei com muitas pessoas e hoje eu descobri, agora, né, neste momento da minha vida, eu descobri que a minha vocação são pessoas, lidar com pessoas. E eu trabalho num ambiente que a gente tem muito conflito na empresa, é uma empresa de relacionamentos assim, muito conflitantes. Para vocês terem uma ideia, os meus diretores são: um é judeu, um é maçom, um ateu e um espírita. Então, é um ambiente conflitante por toda a situação. E eu entendi, depois de muito tempo, eu tentei sair da empresa, eu mandei currículo para vários locais, mas eu nunca consegui outra oportunidade. Eu fiz faculdade, o dono da empresa pagou a minha faculdade, isso para mim foi um milagre, ele é judeu e ele pagou a minha faculdade. Era o meu sonho fazer faculdade e ele veio me oferecer para pagar a faculdade. Eu não paguei um centavo. E eu tenho... Hoje eu entendo assim, Senhor, eu não sei o que eu falar para Deus, o que eu estou fazendo neste lugar de tanto conflito? E eu queria me realizar profissionalmente em outras coisas, né? Eu acreditava que eu tinha capacidade de estar em outro lugar melhor. Mas eu passei a entender que eu estava ali, mesmo que fosse para eu conhecer a história de qualquer pessoa ali e poder orar por ela. Então eu oro muito pela salvação das pessoas que trabalham comigo, pelos donos da empresa. E eu tinha conflito em falar se eu era evangélica ou não. Dificilmente eu comentava que eu era. Porque eu pensava assim, não adianta eu falar, eu quero ser conhecida pela minha atitude. Se as pessoas vierem me perguntar se eu sou cristã, é porque eles estão vendo na minha vida a diferença que eu faço. Então eu não abro a minha boca, eu não abria antes. Hoje eu abro a minha boca para falar. Porque as pessoas vêm até mim, eu não sei, eu acredito que eu devo ter uma orelha desse tamanho, porque as pessoas vêm para falar da vida delas, para pedir conselho para mim, eu não sei, talvez isso seja a minha vocação, de ter o dom de ouvir as pessoas, conversar, talvez esse seja realmente o meu dom, porque eu fiz o teste ministerial e lidar com pessoas é a minha área. Então, a partir daí, então o meu testemunho é que eu vou levar Cristo, eu quero ser como Cristo, eu quero estar em Cristo, eu quero ser a luz onde não tem, não quero que a minha luz esteja debaixo da mesa, eu quero que ela esteja em cima, que ela seja enxergada. Então eu tenho que ter uma vida correta, tenho que trabalhar com excelência, eu tenho que pensar que estou trabalhando para Deus, por mais que eu tenha conflito, que eu veja coisa errada, que eu quero fazer justiça, mas eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar. Falar assim, o Senhor vai me honrar neste lugar. Eu estou aqui para a sua glória. Mesmo que eu tenha vontade de sair, mas eu vou sair no teu tempo. Que o Senhor vai ter propósito na minha vida nesse lugar. Obrigada. Bom dia, meu nome é Daniel. Como profissão, sou professor desde 1970. Porque mesmo quando eu estava no colégio, eu dava aula para os meus sobrinhos, eles iam procurar para que eu os ensinasse algum conteúdo sobre história de matemática. Mas eu me pergunto, eu estava questionando, há 50 anos atrás, nós discutimos a questão de vocação. Nós trabalhávamos, comecei a trabalhar com 13 anos, por necessidade. E dávamos, graças a Deus, quando arrumávamos o emprego, independente do que era. A questão de vocação relacionada ao trabalho começa a surgir de alguns anos para cá. E eu vejo pessoas frustradas, porque
Eles acham que tem que ter, juntar satisfação, trabalho com vocação. Não conseguem, muitas vezes, observar o trabalho, a bênção que é trabalhar, e do trabalho tirar o seu sustento. Que é uma coisa que não precisaria estar associado à vocação, prazer. Não tenho prazer no trabalho. Olha, se o trabalho é uma coisa abençoada, como é que eu não posso ter prazer naquilo que eu estou fazendo para alguém, por alguém? É para o meu patrão, é por ele. É para a minha empresa, é por ela. É para pessoas, que seja por elas. Que esse trabalho seja abençoado, que esse trabalho seja visto por mim como a alegria de poder, depois de cumprir, ganhar o sustento, e não o dinheiro, o meu sustento. Independente se eu gosto ou não de fazer aquilo. Eu não faço direito porque eu não gosto de fazer aquilo. É algo, para mim, pelo menos não passa por mim essa ideia de não fazer porque eu não gosto de fazer aquilo, ou não está na minha vocação. Então essa discussão, muitas vezes eu fico pensando, e eu vejo os adolescentes, trabalho direto com adolescentes, estou aposentado, mas continuo ainda atuando no magistério, e eu vejo adolescentes de 17 anos, próximos 18 anos, dizendo, trabalho, mas trabalhando, não gosto do trabalho que eu faço. Eu quero fazer qualquer outra coisa, mas ele nem sabe o que quer fazer. Mas ele quer fazer outra coisa, mas não gosta daquilo. Frustrações, vocação. Então, eu não tenho hoje nenhuma definição se realmente, por mim, não vejo a necessidade de relacionar vocação com trabalho, com satisfação. Trabalho para mim é produzir e ter o sustento depois desse trabalho. A satisfação, posso até dizer, estou satisfeito com o que recebi. E a vocação, eu acho que eu posso ser vocacionado para fazer qualquer coisa que Deus me chamar. Então, para quem tem há mais de 50 anos, 50, 60 anos como eu, fica tanto quanto confuso ver jovens entristecidos porque não conseguem relacionar a vocação com o trabalho e com a satisfação. É o que nós costumamos chamar de hedonismo, né? Isso, pessoal, se eu não me satisfazer, não importa por o outro, é por mim. Eu não tenho uma opinião, não vou dizer, eu acho isso, mas eu estou só levantando coisas que eu percebo e que eu vejo hoje nos jovens, relacionando com os adultos ou os mais velhos. Na linha que o Daniel está comentando, né, de satisfação do trabalho, acho que fica uma grande reflexão para a gente é que, indo na linha, puxa, não é a empresa que eu sonhava trabalhar, eu tenho dificuldades, eu tenho obstáculos, mas como é que eu aplico aquilo? Eu falo, eu sou vocacionado, no caso, eu também sou para pessoas, então, ser para pessoas, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Então, eu acho que essa é a grande reflexão para nós, né? Se eu não estou, supondo, eu tenho como vocação estar no Ministério de Louvor e eu trabalho no Ministério de Louvor. Perfeito. Não é aquilo que eu mas eu estou naquele ambiente, numa situação na qual eu não estou na minha zona de conforto, que é o Ministério para o qual eu fui vocacionado. Como é que eu aplico esse ministério numa situação adversa? Essa é a grande reflexão. É possível? Mas se quiser. Então, acho que é isso que a gente tem que estar o tempo todo nos buscando, né? Como é que a gente vai conduzindo? A Vilma, acho que comentou que era podóloga. Então, como é que ela traz todo esse cuidado que ela falou? Puxa, eu tenho um cuidado com a minha família, esse é a minha grande vocação. Como é que eu poderia aplicar isso atendendo pessoas, né? Como é que eu posso aplicar isso? Eu acho que fica essa reflexão para nós. Acho que não tem uma resposta ou um caminho direto, se é conciliável ou não, mas fica um desafio para nós a olhar aquilo a qual o nosso trabalho, o nosso sustento, sim, tem que ser a nossa alegria, porque é Deus que provê para nós. Mas como que a gente conduz isso de uma forma que nos faça mais felizes, que não nos entristeça ou nos frustre? Porque
Porque esse também pode ser, porque você vai estar frustrado no seu trabalho. Mas como é que eu entendo? Puxa, isso é provisão de Deus, não é aquilo que eu imaginei, mas como é que eu aplico a minha vocação aqui? Não é buscar, acho que fica sempre essa reflexão, como é que nós podemos buscar? Eu, particularmente, acredito que sim, é possível você adequar. Eu tenho que você trabalha, eu fico me imaginando, eu com pessoas trabalhando em TI. Eu não contava na minha frente, eu não sei como que seria, mas teria que achar alguma coisa, né? Então, acho que esse é um exercício que fica pra gente nessa reflexão. Eu vou tentar pontuar coisas, então às vezes eu posso dar um pulo de um ponto aí para outro, tá? Porque nossa conversa aqui ela é bem objetiva. E só então, primeiro, eu quero dizer o seguinte: o trabalho é uma bênção. O trabalho, ele já existia antes da queda do homem. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez o homem a sua imagem e semelhança, e fazer o homem a sua imagem e semelhança é dizer que dotou o homem de uma capacidade criativa. E quando nós falamos de criar, nós estamos falando de trabalho. E Deus colocou o homem e disse assim: olha, agora você sai por aí e dê nome a todos os animais, as espécies que você trabalha, né? A pessoa lá, o homem já começa lá, olha aquele bicho pescoção, ficou lá pensando que nome que eu faço, que dou aqui e tal. Trabalho. Então o trabalho ele já existia. Quando nós lemos em Isaías as profecias referentes à nova terra que o Senhor nos dará, dentro das palavras proféticas do livro do Antigo Testamento em Isaías, também aparece que nós vamos plantar vinha, que nós vamos colher, aparece trabalho. Então, Deus não fez o homem com a intenção como fosse ocioso, porque o próprio Deus diz, ele trabalha. Não é? Jesus fala isso, meu pai trabalha, não para de trabalhar. Então, com certeza o trabalho é uma bênção. Mas quando o homem rompe com Deus lá em Gênesis 3, e o homem decide se auto-manter, se auto-sustentar, o homem acredita que ele pode viver desligado, desconectado, independente de Deus, houve uma ruptura. Essa ruptura com Deus gera um caos em tudo que Deus havia criado, e de tal forma que o homem agora passaria por dificuldades com relação a esse trabalho. Isto é, não que o trabalho fosse maldição, o trabalho é bênção, só que agora você vai trabalhar, você vai sentir dor, você vai suar, você vai passar por algumas coisas que talvez não teria naquele período antes, mas o trabalho sim, o trabalho é bênção. Agora, com a queda, o trabalho gera para nós alguns fatores sim, que podem, vamos dizer assim, nos tornar um pouco, eu não vou dizer problema, né, mas pesado. Vamos usar essa palavra, né? Algumas coisas um pouco pesadas. Mas, então quero definir vocês que o trabalho é bênção. O trabalho já é um projeto de Deus. O trabalhar está em Deus. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotou e nos preparou para isso. Quando Daniel citou e ele falou bem aqui, com relação que alguns tempos atrás as pessoas não conversavam muito sobre essa questão de talvez de vocação. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com 15, mas já estava bem próximo dos meus 16 anos, mas eu tinha 15 anos, e eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Transparaná. A empresa vendia tratores, não sei se alguém aqui lá no Paraná já ouviu falar. Ela foi uma empresa grande, né? Não só no Paraná, mas também no Brasil. E eu trabalhava na matriz, e eu comecei a trabalhar naquela empresa de mensageiro. Lá eu falava mensageiro, você é um office boy, né? E dali eu fui trabalhar com telex, aí virei teleptista, e depois eu acabei por sair daquela empresa para trabalhar com meu pai. Mas quando eu comecei a trabalhar na Transparaná, e eu me lembro que na época que eu tinha meus 15 anos, e eu sempre ouvia das pessoas mais velhas, mesmo aquelas que já estavam lá na empresa, que um dia tinham começado como eu, mensageiro, né, naquela empresa, e que agora gerenciavam alguma área da empresa, e elas sempre falavam, né, de carreira profissional dentro da empresa. Então, alguns anos atrás, uma pessoa ela entrava numa empresa, ela buscava, se possível, entrar sempre numa empresa
grande, forte, né? E ali ela sonhava passar o resto da sua vida. Ali ela ia construir a sua carreira profissional. Então você tinha essa ideia de aprender, começava ali como mensageiro, aí você ia aprendendo daqui a pouquinho com outros setores, e a empresa ia te formando, e você crescendo com a empresa, até o dia que você ia sair de lá com a tua carteira assinada, aposentado, e você falou: trabalhei minha vida 30, 40 anos dentro dessa empresa. E as pessoas então não tinham muito realmente essa conversa da vocação, né? O trabalho era visto como sustento para a vida. Então era somente isso, o trabalho. E isso é fruto, talvez, de uma sociedade que nós recebemos, já medieval, né? Que não se pensava realmente, não existia naquela época, por exemplo, comunicação, não existia muitas coisas. Uma família feudal, ela gerava filhos, e o que seriam os filhos? Funcionário da fazenda. E tinha outra coisa? Não tinha. Então ela crescia dessa forma e tinha que louvar a Deus, porque ela tinha ali uma terra para plantar, e o dono, né, que eram os nobres, né, eles iam ali depois, pegavam a parte deles. Então você trabalhava, você colhia uma parte para você e a grande parte ficava para os senhores feudais, né, para aqueles homens que vinham. E a sociedade, ela foi sendo construída dessa forma, até você chegar ao momento da era da industrialização, que começa um novo processo dentro da vida do ser humano, né, da sociedade, uma construção de novos pensamentos, né, e que aí começa a surgir novos trabalhos. Então a pessoa do campo, ela já começa a sonhar: não, mas eu quero ir para a cidade grande, eu quero trabalhar lá naquela empresa X, vou começar. E começa um processo. E a sociedade vem construindo ao chegar aqui onde nós estamos, onde hoje você tem uma diversidade de áreas, o que fez com que gerasse essa conversa e esse diálogo, onde as pessoas hoje, diante dessas diversidades, então elas já nascem e já são levadas a pensar naquilo que serão no futuro. Então, crianças nascem, os pais daqui a pouco já estão sonhando: vocês vão ser médicos, vão ser doutores, vão ser engenheiros, meu filho isso, e às vezes nem alguns pais nem prestam muita atenção nas habilidades que aquela criança possui, nos dons. Eles vão tentando induzir o filho naquilo que eles já acham que é o melhor. É assim. Eu falo, seu pai, às vezes é assim. Alguns pais, né, já para ele era aquilo, ou talvez até vendeu o sonho que ele mesmo tinha, que não conseguiu fazer, assim, e aí já quer fazer com que o filho tenha aquilo. Alguns pais até percebem os dons que os filhos têm. Poxa, meu filho tem uma habilidade interessante, ele até ajuda o filho a exercer cada vez melhor aquele dom, aquela habilidade, até que o filho, né, venha se desenvolver talvez nessa área profissional. Bom, eu só estou passando esse pouco da história para a gente perceber como que muda, e a sociedade muda, e nós não temos como lutar, vamos dizer, nesse sentido, né? Ela muda. Nossa mentalidade, ela vai sendo moldada conforme também a sociedade vai sendo mudada, porque o diálogo que você vai tendo vai construindo novas mentes, né? Começa na escola, você cresce, você está ouvindo essas coisas, você então começa. Então eu diria assim, é indiscutível, talvez no sentido de dizer, né, que hoje se considera isso, e as pessoas trazem esse peso, e muitas pessoas então são frustradas, talvez na área realmente profissional, porque ela não conseguiu encaixar, e se encaixar, vamos dizer, profissionalmente com o dom e a própria habilidade que ela possui. E ela então se sente frustrada. É realidade, nós temos muitas pessoas trabalhando de maneira frustradas. Algumas pessoas que apenas desejam ter um autossustento, muitas vezes também são frustradas, porque elas fazem concursos públicos, se possível, né? Porque elas estão pensando só no dinheiro, e é bom que eu vou ter uma garantia o resto da minha vida, mas depois elas vivem frustradas, porque elas sentam atrás de uma mesa, usando a ideia lá, e fica ali, e ela tinha um dom, um potencial, gosta do diálogo, gosta de conversar, ela gosta, e ela não consegue fazer isso.
Porque ela tem que ficar só carimbando, faz de conta, né? Está atrás da mesa, só carimbando. Ela fala assim, poxa, meu trabalho é carimbar, mas eu queria conversar com ele. E ela se sente frustrada. Mas ela foi escolhendo, porque ela foi escolhendo pelo dinheiro, ela foi escolhendo por algumas coisas. Então, eu quero tentar levantar algumas coisas com vocês, a partir da nossa realidade hoje, a partir do nosso contexto cultural, tá? Que vivemos. Eu quero dizer assim, primeira coisa, o que é a vocação? Então nós estamos falando de vocação, o que é a vocação? Eu também aqui tem jovens aqui, né? E talvez já tenham escolhido, mesmo vocês tenham escolhido o que desejam, você talvez não escolher, mas o que é a vocação? A vocação, a própria palavra diz, né? É chamado. E quando nós pensamos em vocação, nós pensamos num chamado. Então eu sou chamado para algo, para a realização de alguma coisa. Quando nós pensamos num chamado, o chamado ele não é nosso. Quando nós somos chamados, alguém nos chama. Alguém nos vocaciona para alguma coisa, para realizar alguma coisa. E qual é a nossa primeira vocação? Qual é o nosso primeiro chamado, usando a ideia da letra? Antes de qualquer coisa, eu preciso entender que existe uma vocação que todos nós possuímos. Antes de eu pensar no trabalho, antes de eu pensar em ser pai, marido, antes de qualquer outra vocação que você possa considerar, existe uma vocação primária, um chamado maior. Nós somos todos vocacionados por Deus para glorificá-lo. Todo ser humano foi criado por Deus com o fim de glorificá-lo. Amém? Amém. Todos concordam? Então, a partir dessa compreensão, todas as outras vocações, os outros papéis que eu exerço na vida, eles devem estar contidos, eles devem estar mergulhados, vamos dizer assim, dentro deste grande chamado. Existo para glorificar a Deus. A partir disso, então, eu vou olhar meu trabalho, eu vou olhar meu chamado ou minha vocação profissional a partir desse grande chamado. E aí eu preciso sim observar que quando Deus me formou, Deus me deu habilidades, Deus me dotou de dons que Ele não deu a outros. Assim como outros foram dotados de dons e habilidades das quais Deus não me deu. Gente, vocês querem ver eu cantar? Vocês vão se arrepender. Porque não tenho da parte de Deus essa habilidade. Não fui vocacionado e chamado por Deus. Mas aí eu resolvo na minha caminhada que eu quero sim ser ministro de louvor. Não, eu quero. Por quê? Porque talvez ser ministro de louvor vai me expor lá na frente, todo mundo gosta, do Felipe Magalhães, que ele canta e canta legal. Então eu quero. As pessoas começam a se vislumbrar com determinadas áreas e trabalhos também. Eu estou usando isso só de exemplo, né? Mas assim, por quê? Porque elas percebem que na sociedade existe um olhar diferente para aquela pessoa. Ele é doutor, ele é um médico famoso, ou ele é um advogado, e aí a pessoa começa a sonhar com determinados trabalhos a partir de um status que aquele trabalho oferece, ou muitas vezes pelo próprio financeiro que aquele trabalho pode oferecer. Só que a minha habilidade não é de música, aí eu vou lá e não, eu quero, e aí eu fico batendo na tecla, a coisa não vai, né? Por quê? Porque eu não tenho habilidade para aquilo, e eu vou me frustrando. Mas aí eu vou culpar Deus, eu vou culpar todo mundo, as pessoas que não têm paciência para me ensinar, não é, para me ouvir, não é? Eu queria que estivesse lá, mas eu estou caminhando contra a minha habilidade, eu estou caminhando contra os dons que Deus me deu. Agora, quando eu consigo compreender que Deus me deu determinados dons e habilidades, se é para o ensino, se é para ser artesão, se Deus me deu uma habilidade para ser ator, se Deus me deu uma habilidade e uma paixão por
por ser médico, por ser um arquiteto, eu gosto de desenhar casa, sei lá o que e tal, enfim, eu descubro que eu tenho aquilo, e aí eu consigo pegar essa habilidade, e eu consigo unir isso com uma profissão. Esse é o ideal, como falou a Michelle, né? Esse é o ideal. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dizer para você o seguinte: se você conseguir entender isso e juntar estas coisas, você não precisa se preocupar com o dinheiro. Se você está fazendo aquilo que você ama, que você tem habilidade, que você tem dom, qual é a consequência disso? Você vai fazer bem feito, e as pessoas vão se sentir o quê? Lembra o que falou? Elas vão sentir bem. Por quê? Porque você faz algo que você tem dom, você faz bem feito, e as pessoas que recebem aquilo se sentem bem. Poxa, ele fez um desenho para mim de uma casa, que sensacional. Aí ela vai falar para outro, daqui a pouco outro. Até o financeiro vem como consequência disso. Você começa a ser procurado. Quem aqui não fica correndo atrás de um bom pintor? Não é assim? Você pintou a tua casa, já teve essa experiência e o cara fez isso mal feito, você não chama ele de novo. Alguém pergunta para você: você conhece um bom pintor? Você não fala o nome dele, né? A não ser que você não é bom irmão também, isso, né? Mas agora quando você tem alguém que fala: não, aquela pessoa é boa. E esses tempos, né, eu tentando fazer uma reforminha em casa, eu procurei uma pessoa que me indicaram que era boa, né? Aí chego lá, a pessoa falou assim: pastor, eu só posso daqui 3, 4 meses. Por quê? Está lotado de serviço. Porque faz bem feito, porque ela tem habilidade para fazer aquilo. E Deus, né, você veja que no final da palavra do Marcos Botelho, ele diz: Deus deu para cada um que dons e habilidades. Bom, às vezes eu fico pensando, claro, muitas vezes talvez, e a gente não pode desconsiderar que dentro do nosso sistema, isto é, dentro do nosso mundo que vivemos, às vezes a vida não possibilita algumas pessoas, por exemplo, a alcançar aquilo que ela tem de dom, de habilidade. Às vezes a pessoa pode amar ser um biólogo, ter dom para isto, mas na vida ela não teve oportunidade para o estudo. A família não tinha uma boa estrutura, e ela teve que desde novinha, seus 14, 15 anos, abrir mão de um estudo e estar junto com o pai, com a mãe, com uma enxada na mão, plantando para poder sobreviver. E ela começa então a ter, sim, talvez essa frustração de não ter conseguido fazer o estudo que gostaria e desenvolver a habilidade que gostaria. Mas ela consegue compreender que existe uma vocação maior, que é a primária que eu falei, e que é servir a Deus. E que se eu não consigo viver esse dom, se eu não consigo desenvolver essa habilidade que eu gostaria dessa forma, mas eu posso sim, no serviço a Deus, fazer dessa enxada, desse trabalho suado, algo com amor, para que outro possa, lá na frente, desenvolver o seu dom e a sua habilidade. Então, alguém muitas vezes se sacrifica para que o outro possa ver aquilo. Alguém se sacrifica para que um missionário possa ir para um campo e viver seu sonho de vocação. Eu vou para um campo missionário para pregar o Evangelho. E muitos precisam estar aqui com a enxada na mão. E talvez, se eu perguntasse aqui, muitos gostariam de estar lá falando do Evangelho em algum lugar, fazendo missões. Mas às vezes a gente consegue fazer da enxada também essa unidade com aquilo que nós recebemos de dom e vocação de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte: tenha simplesmente a vocação primária. A vocação primária. Tente olhar sempre para as suas habilidades, para os seus dons. E se você consegue, tem oportunidade na sua vida, encaixe isso com aquilo que você trabalha.
Procura um trabalho que se encaixe então dentro daquilo que você tem de dom, de vocação. Eu amo animais, sei lá o que, você é veterinário, eu vou trabalhar, não sei, eu vou trabalhar com pet, né? Por quê? Porque eu tenho vocação para isso, eu me realizo, né? Quando faço isso, eu me realizo, né? Quando eu trabalho podólogo, né? E aí, como que eu uno agora tudo isso com Deus, nessa minha fé, no meu cristianismo? Porque eu só sirvo a Deus quando eu estou fazendo um trabalho pastoral, quando eu estou na escola bíblica? Não. Se Deus te deu o dom e habilidade, por exemplo, a Vilma para ser podólogo, se Deus deu o dom e habilidade para um RH, se Deus te deu o dom e habilidade para contabilidade, Deus te deu uma capacidade para isso, é nesse lugar que você glorifica a Deus. Porque Deus não está esperando que você seja pastor. Deus não está esperando que eu pegue um violão e vá cantar. Porque Ele não me deu isso, aí eu quero, e aí eu vou ficar batendo numa tecla, e Deus vai chegar lá e vai dizer o seguinte para mim: eu te dei um dom e uma habilidade para você ensinar, te dei um dom e uma habilidade para você pregar, te dei um dom, e você ficou insistindo em fazer algo que eu não te dei. Será que você não se tocou nos seus 50 anos que esse não é o caminho para você? Quer dizer, nós precisamos entender isso. Deus coloca em nossos corações paixões, habilidades, dons, e o que Ele espera de nós, e que Ele vai cobrar de nós, segundo a própria palavra relata, é os talentos que Ele nos deu. Então não enterra aquilo que Deus te deu. E se Deus te deu dom e habilidade para trabalhar no call center, se Deus te deu dom e habilidade para ser professor, se Deus te deu dom e habilidade, é aí que Deus está querendo que você o glorifique. O passarinho glorifica a Deus quando ele late. Você já viu? Não é? Cantando aquilo que Deus colocou nele. E cada um com o seu. O sabiá canta de uma forma, não é assim? A andorinha de outra forma. Cada um com aquilo que Deus lhe deu. Nós vamos glorificar a Deus com aquilo que Deus nos deu. E a minha vida vai ser uma vida que glorifica a Deus quando eu estou trabalhando e vivendo com os dons e habilidades que Deus me deu. E assim, quando construíram o tabernáculo, Deus havia dado para alguns homens o dom e a habilidade para ser artesãos. E eles foram lá e fizeram coisas lindas, não foi isso? Fizeram para fazer aquele tabernáculo. E precisavam daqueles homens ali. Deus deu a Moisés o outro dom. Deus deu a Josué o outro dom. E cada um com o seu dom. Nós precisamos nos compreender dessa forma. E é assim que a gente glorifica Deus. Quando nós usamos nossos dons e talentos. E quando então eu faço do meu trabalho, então, a minha vocação. Porque eu trabalho com aquilo que Deus me deu. Eu trabalho com a habilidade que Deus me deu. Eu devo procurar fazer isso. Esse é o meu caminho. E eu quero dizer para você, se você está frustrado no seu trabalho, se você já está há anos frustrado, e você não consegue, sabe, fala: Deus, eu quero usar meu dom e habilidade. A única coisa que você pode fazer é se mover. Se move. Às vezes a gente fica, né, estou frustrado, coisa, mas eu vou ficar. Se move. Vou buscar algo novo. O fazer depende do passo que você dá, e confia em Deus. Se Deus, o Senhor me deu dom e habilidade para isso, eu sei, eu quero desenvolver mais isso, então se move. Ou como ouvi alguém aqui dizer, não me lembro agora quem, tira. Eu trabalho aqui, mas eu vou tirar tempo para usar minha habilidade, esse dom que Deus me deu para o serviço. Não sei, posso fazer isso numa ONG, posso desenvolver isso na minha casa, não sei qual é o dom, a habilidade, né? Eu vou servir dessa forma. Eu vou usar aquilo que Deus me deu dessa forma. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não enterre o dom que Deus te deu. Não enterre a habilidade que Deus te deu. Não enterre. Porque isso que Deus te deu é isso que Ele irá cobrar. Deus não espera de você aquilo que Ele não te deu. E tem pessoas que vivem correndo atrás do que Deus não deu. Deus vai cobrar o que Ele te deu. Ele vai espera de você aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele capacitou você a fazer. Então, vocação, primeiro antes de tudo, é glorificar a Deus. Se você consegue, então,
unir o seu dom e a sua habilidade com o seu trabalho, excelente. Se você não consegue hoje fazer isso, tente abrir portas onde você possa servir com o seu dom e sua habilidade. Pense como fazer isso. Talvez não seja dentro da igreja, talvez seja fora, mas use seu dom e sua habilidade. Sirva a Deus com esse dom, porque é isso que Deus espera de você, que você use seu dom e sua habilidade, que você seja o ser humano que Ele fez para ser. E Ele fez cada um de nós diferente, e espera de nós aquilo que Ele nos fez para ser. Não tente ser o outro, seja você. E se você está frustrado, se você está trabalhando frustrado, que você não está conseguindo isso, como eu disse, não se mexe, porque é você que pode mudar a sua história. Confie em Deus, Ele faz nova todas as coisas. Ele pode fazer por você. Amém? Vamos soltar o vídeo final? Eu quero que vocês ouçam mais uma vez a palavra do Botelho. Todos têm um chamado para algum propósito nessa vida. Não é só os missionários e pastores. Talvez você fique se perguntando, mas Marcos, qual é o meu chamado? Na base de todo chamado é servir o próximo. Servir? Então os únicos que entenderam o chamado são os pastores e os garçons. Deve ser por isso que eles ficam com 10% do nosso dinheiro. Oh, mais respeito. Tá certo, mais respeito com os garçons. Desde a criação, desde Gênesis, quando Deus dá o que é chamado mandato cultural, que é dar os nomes aos animais, cultivar a terra, até os dias de hoje, todos nós temos um chamado básico, que é servir ao próximo. Alguns servem falando o evangelho, como os pregadores, outros servem limpando as casas, outros servem com a medicina, organizando os administradores e tudo mais. E por isso o seu chamado básico é servir. Isso você tem que entender muito bem. Eu acho que o meu chamado é pro humor. Humor. Lu, eu acho que para você é isso mesmo. Eu gosto de separar em 4 categorias a nossa percepção de vocação: ocupação, trabalho, carreira e causa. Ocupação é quando você não sabe o que vai fazer da vida e nem tem habilidade para fazer e nem quer fazer. Por exemplo, um trabalho de shopping de fim de ano. Esse vlog aqui para mim é ocupação, faço porque tem que fazer, não gosto e não sei fazer. Ou então, quando você já faz o que você se preparou para fazer, que é o trabalho, mas nem gosta tanto. O trabalho é quando você já sabe fazer o que você vai fazer, mas não gosta de fazer o que você está fazendo. E o ruim de ter um trabalho é que você chega no fim do dia ou no fim de semana, corre para fazer o que você gosta de fazer. A carreira já é algo que você se preparou para fazer e você gosta de fazer. Então alguém que achou uma carreira na vida é feliz. Alguém que achou uma carreira na vida segue até o fim, se não for demitido, é lógico. Mas segue até o fim da vida porque entendeu o que ele quer fazer e sabe fazer, é muito bom. Agora, a causa é algo que você sabe fazer, você gosta de fazer e Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Para mim o vlog é uma causa ânsia. Paulo falou uma vez, um versículo no final da sua vida, já preso em Roma, ele fala o seguinte: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, está guardado a coroa do nosso Senhor para mim. Você não dá referência, Marcos. É 2 Timóteo 7, 8, não, 4, 7, 8. Bate na minha cara, eu errei. Falando sério, é 2 Timóteo 4, 7 e 8. Vai conferir, pecado, vai. Interessante, né? Ele não fala assim: eu ganhei o combate, a luta foi difícil, mas eu derrotei. Eu ganhei em primeiro lugar a minha corrida, fui o primeiro. Ou movi a montanha com a minha fé. Não, ele fala que eu guardei a minha fé. Olha que interessante. Eu completei a carreira. A gente não sabe que lugar ele completou, né? Ele fala que lutou um bom combate, não sabe se ganhou. O importante na vida não é o final, é aquela meta que você faz. O importante na vida é a caminhada. Você saber a sua vocação, o que Deus te colocou na mão durante a caminhada. A pergunta é: o que Deus colocou nas suas mãos? O que Deus colocou na minha mão, para mim, é a lei.
O que é seu e não é mais de ninguém? Vocação é a maneira com que Deus se expressa ao mundo através de você. Porque eu sei quem está do meu lado. É por isso que se usa a palavra próximo. Quem está próximo de você precisando. Porque Deus não vai cobrar de mim o seu próximo. Deus vai cobrar de mim o meu próximo. Eu não sei quem está do lado de você, eu não sei qual que é a necessidade da sua cidade, ou não sei a necessidade das pessoas que precisam de você. Talvez onde você mora precisa de mais educação, talvez é medicina, talvez é saúde. Mas se você souber o que Deus colocou e o que Ele quer expressar através da sua vida, você vai entender melhor a sua vocação. Fique de mente aberta, ouse arriscar e viver o que enche o teu coração, o que Deus colocou para você fazer. Converse com seus pais, explique que é uma vida só para se viver. Porque o que Deus colocou nas suas mãos, só você pode usar para ajudar o seu próximo. Amém? O que Deus colocou na sua mão, só você. Só você, seu. Tá? Eu só vou falar aqui algo, porque eu discordo só de uma coisinha aí. Que o Marcos Botelho fala. Que o chamado primeiro é servir ao próximo. Não. O chamado primeiro é servir, glorificar a Deus. Quando eu tenho Deus como prioridade, por isso que Jesus fala assim: o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o seu, tua força e todo o seu entendimento. E ele diz: este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, sabe por quê? Porque quando eu amo a Deus, em primeiro lugar, e Ele é a minha prioridade, através do amor de Deus eu sou levado ao próximo. Deus então me dá esses dons e habilidades que Ele falou para servir ao próximo. Aí ninguém pode dizer assim: eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Não é isso? Mas você pode amar o irmão e não conhecer a Deus. Se você focar no próximo, você pode sim servir o próximo, mas não conhecer a Deus. É diferente você querer sair do homem para Deus. Agora você sai de Deus para o homem. Tá? Essa é a noção grande. Nós vamos ter um tempo de oração.